Ei, chega mais perto aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Deus? Defina-me. Quem é Deus? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Douglas Scarpe, aqui onde intelectualidade e espiritualidade se juntam para um diálogo profundo. Semanalmente eu estou aqui postando um vídeo para edificar a sua fé. E se você ainda não é inscrito neste canal do Professor Douglas Scarpe, você está perdendo muitos conteúdos que eu posto aqui. A minha missão, meu objetivo e propósito nesse canal é fazer você crescer por meio de comentários bíblicos, teológicos, filosóficos e comentários doutrinários que faz com que nós possamos aprofundar as nossas raízes, que é a nossa vida no genuíno evangelho. Inscreva-se no canal e faça mais. Ative o sininho para receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Estamos caminhando, estamos, como eu digo, arranhando o céu para compreendermos mais um pouquinho a respeito dessa pergunta: quem é Deus? Estamos tomando por base esse livraço de A. W. Pink sobre os atributos de Deus, o conhecimento de Deus por meio dos seus atributos. Já falamos sobre a solidão de Deus, já falamos sobre o conhecimento de Deus. Hoje eu quero falar com você a respeito da imutabilidade de Deus. O que significa a imutabilidade de Deus? O que significa dizer que Deus é imutável, que Deus não muda? Qual sentimento vem, invade o seu coração quando você ouve alguém dizer ou você lê nas Escrituras que Deus é um ser que não muda? Esse é um dos atributos que muito me chama a atenção. E digo a vocês, nesse final de semana que passou, eu estive em um sítio com amigos e no domingo pela manhã eu peguei esse livro para dar uma lida e o atributo que soltou os meus olhos, olhando a beleza de Deus por meio das árvores, dos pássaros, da chuva de vez em quando, eu olhei e vi que Deus, ele é imutável realmente. Ele não muda e tudo o que ele faz, ele deposita a sua perfeição. Esse Deus não é homem, esse Deus é profundo, ele é Deus, ele é aquele que Paulo diz que habita em luz inacessível. E vamos caminhar um pouco para conhecermos mais a respeito deste Deus. A W. Pink nos fala o seguinte: Deus, ele é totalmente distinto de toda a sua criação. Ou seja, Deus não é um produto do raciocínio lógico humano. Deus não é produto de análise científica em laboratórios. Deus é Deus. Ele é distinto de toda a criação. Ele não está sob ou debaixo de sujeição alguma ou de variação alguma. Ou seja, Deus não é controlado por mudanças. As nossas ações não mudam a Deus. As nossas orações não mudam a Deus. Os nossos pensamentos a respeito de Deus ou os nossos não pensamentos não altera aquilo que ele é. O que nós precisamos fazer é conhecermos a ele. Em oração, nos prostrarmos diante de quê? Diante da palavra dele, diante dos mandamentos e decretos dele. Assim cumpriremos a nossa missão de vida. Então ele é distinto, os seus atributos, os seus decretos, a sua fala, o seu mandamento não possui variações nenhuma. E isso é interessante, isso é muito importante para nós. Imagine comigo, Deus, ele nunca
se evoluiu. Deus, ele é Deus desde sempre. Olha a sua sabedoria e inteligência. Deus desde sempre é sábio. Deus desde sempre é inteligente. Deus desde sempre é santo. A imutabilidade de Deus nos prega um Deus que é santo desde sempre. Um Deus que é amoroso desde sempre. Um Deus que é verdadeiro desde sempre. Não se pode encontrar mentira nos lábios de Deus. Não se pode encontrar inverdades nos lábios de Deus. Isso significa que Deus não muda. Ele não evolui conforme nós, seres mortais, nascemos como crianças. Aí começamos a evolução, começamos a aprender, a adquirir conhecimento, começamos a falar, expressar aquilo que nós sentimos, começamos a dominar as palavras. E isso no processo evolutivo humano. Mas pense em Deus. Deus nunca evoluiu. Deus nunca precisou se assentar em uma cadeira para poder aprender alguma coisa. Ele é sábio desde sempre. Ele é sábio desde sempre. Ele é imutável desde sempre. Pense, Deus não precisou ser melhor em determinado ponto da sua vida, já que ele é desde sempre perfeito. Sendo perfeito, ele não pode mudar para pior. É impossível um melhoramento da parte de Deus ou também uma piora da parte de Deus. Quem muda, quem altera, quem melhora, quem piora são os humanos. É por isso que nós precisamos diariamente, nos desarmarmos dos nossos pensamentos sobre Deus, dos nossos conceitos que temos sobre Deus e irmos às Escrituras, porque nas Escrituras nós poderemos de fato conhecer quem Deus é. Se desarme. Nesse vídeo, se desarme e aprenda por meio da palavra de Deus, por meio desse livro aqui escrito por um dos grandes teólogos da igreja, que Deus, ele possui os seus atributos supremos e um desses atributos é a imutabilidade. A imutabilidade é um atributo supremo de Deus. O que significa isso, irmão Douglas? Significa que ele não compartilhou com ninguém a imutabilidade. Ele não compartilhou com os anjos, ele não compartilhou com os seres humanos, ele não compartilhou com a natureza, não. Tudo que ele criou e desenvolveu vem por meio de processos evolutivos. Processos evolutivos, para melhor ou também para pior. Uma árvore, ela nasce e vai se evoluindo. Daqui a pouco, de uma planta nasce, cresce, é uma árvore que produz fruto e daqui a pouco, depois de um tempo, ela cai no chão e morre. Processos evolutivos, não teoria da evolução de Darwin, tá? Não. Eu não estou defendendo isso, estou defendendo de processos evolutivos do zero até a chegada do concreto, da criança que vai se evoluindo cada vez mais. É sobre isso. Então Deus não passa por essa evolução. Somente Ele, Deus, somente Ele, Deus, somente Ele pode dizer: Eu sou o que sou e não mudo. Eu sou o que sou e não mudo. Ele é absolutamente livre na sua influência, ele é absolutamente livre também no curso do seu tempo. Não há sequer, pense nisso, mulheres que estão me ouvindo, não há sequer no rosto de Deus uma ruga. Ruga são resultados
da evolução humana, mas em Deus não há ruga. Não há sequer em Deus uma diminuição da sua potência, da sua força. Não, ele é eterno. Seu poder não pode diminuir, sua glória não pode diminuir, ele não pode desaparecer, ele não pode morrer, ele não pode diminuir, porque desde sempre ele é imutável. Então, Deus ele é imutável também nos seus atributos. Tudo que os seus atributos eram desde antes do universo ser chamado à existência, eles são preciosamente hoje e permanece para sempre. Olha que coisa interessante. Então Deus, ele é desde sempre santo, é um dos atributos de Deus, atributo comunicável, que ele comunica para nós, conosco, compartilha conosco. Deus tem esse atributo, ou ele é santo desde sempre e nada vai mudar, nunca vai mudar. Deus ele é perfeito desde sempre e o nosso pecado nunca vai atingir a perfeição de Deus. As nossas falhas nunca vão atingir a perfeição de Deus. Os nossos processos errados nunca vai tocar na perfeição de Deus. Ou seja, desde sempre ele é santo, ele continua sendo santo e ele será santo para a eternidade, para todo o sempre. Ele sempre foi amoroso, ele continua sendo amoroso e ele será amoroso desde sempre. Os seus atributos, desde sempre, não são alterados e mudados. O homem, ele é mutável, mutável. O homem é mutável, mulher é mutável. Hoje a gente tenta ser santo, vive uma vida de santidade, mas no outro dia a gente vive no pecado, começa a praticar o erro. Deus não é assim. Ele desde sempre é santo, continuará sendo santo para a eternidade. Sua veracidade, sua verdade é imutável, pois a sua palavra é eterna. Nós podemos observar em Salmo 119, 89. Seu amor é eterno, a sua misericórdia é eterna. O seu cuidado é eterno, ele não muda. É por isso que nós precisamos nos desarmar de todo conceito e conhecimento que nós temos a respeito de Deus e voltar à essência, às escrituras, porque lá nós podemos aprender que ele é eterno e não muda. Muitas das vezes o que vem à nossa mente é: Deus mudou, Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Bom, ele é amor desde sempre, ele é cuidado desde sempre, ele zela desde sempre, ele é misericordioso desde sempre. Então, esse processo que você está enfrentando, talvez nele, nessa tempestade, nessa dificuldade, é você que se afastou da misericórdia de Deus, porque ele não pode se esquecer de você. Ele não pode te abandonar. Por quê? Porque a sua misericórdia é no passado, é no presente e é ou será no futuro. Caixas, conforme nós falamos no atributo passado a respeito do conhecimento de Deus, que ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, como se já existisse ou como sendo algo claro, objetivo para Deus, sim. Aí quando eu falo de passado, presente e futuro, para nós que estamos em caixas, nós que estamos colocados em caixas, passado, presente e futuro, mas para Deus não. Ele é desde sempre santo, ou seja, desde sempre ele é santo e ele continuará sendo santo. Ele é desde sempre misericordioso, continuará sendo misericordioso. Aí você pode me perguntar: Douglas, Deus não muda em seus conselhos? Eu direi para você: não, Deus não muda em seus conselhos. Bom, mas nós podemos observar em Gênesis 6:6
que Deus se arrependeu de criar o ser humano, se arrependeu de ter feito o homem em Gênesis 6:6. Será que as escrituras, então, ela se contradizem, Douglas? Não. Então, a W. Pink, diante desse texto de Gênesis 6:6, em que está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem, a W. Pink, ele tenta nos instruir de forma simples a respeito da imutabilidade de Deus, mostrando que as escrituras não se contradizem. Ele nos mostra da seguinte forma, ele explica que a explicação disso é simples. Quando Deus se apresenta, ele acomoda a sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Então, é necessário utilizar de sentimentos humanos e atribuir esses sentimentos a Deus não significa que ele possui esses mesmos sentimentos. Não. É atribuir os sentimentos humanos a Deus para que nós possamos compreender um pouco a respeito do seu propósito e a sua missão. Bom, Deus, ele não muda. Não mudando, então ele também não se arrepende. Bom, na teologia, quando nós vamos estudar essa passagem, nós falamos a respeito de atribuir os sentimentos humanos a Deus. Isso é conhecido como antropopatismo. Antropopatismo, que significa o quê? O processo de atribuir a Deus sentimentos humanos. Aí, assim como a gente fala que Deus, ele ama, que Deus ele pensa, que Deus raciocina, assim também nós falamos que Deus ele se arrependeu, mas aqui nós estamos tentando conhecer a missão e o propósito de Deus, atribuindo a ele sentimentos humanos. Não significa que Deus ele possui esse sentimento humano que nós temos sobre arrependimento. Não significa isso. Por quê? Porque Deus ele não é acoplado, Deus não é limitado em suas caixinhas conforme nós. Estamos na caixinha do presente, não temos acesso mais ao passado e muito menos temos acesso ao futuro. Então nós vivemos dia após dia. Deus não, ele está acima disso. Então como que ele pode se arrepender de alguma coisa se ele conhece o passado e o futuro da mesma forma que nós conhecemos o agora, o presente? Ele conhece de forma presente e física para ele, tanto passado e futuro. Então, a teologia tenta explicar nesse sentido. Aqui nesse texto, Moisés ele escreve e está trazendo um sentimento que ele conhece a respeito de arrependimento e atribuindo a Deus, mas não significa que Deus se arrependeu. Antropopatismo, ou seja, entregar a Deus ou atribuir a Deus sentimentos humanos. E antropomorfismo é atribuir a Deus formas. Quando a gente fala que o nosso nome está escrito nas mãos de Deus, Deus é espírito, ele não possui mãos. O espírito não possui algo físico, mas nós atribuímos formas a Deus para que nós possamos compreender um pouco a respeito do seu processo, a respeito da sua missão. Então, quando Deus ele estabelece uma mudança em todo o processo, em todo o empreendimento para com os homens, ele descreve a sua linha de conduta em termos de arrependimento. Então, diante desse atributo magnífico que vem de Deus, há para nós incentivo para quê? Para orarmos a Deus. Imagine só se nós orarmos a um Deus com D minúsculo, um Deus camaleão, que muda de cor dependendo do ambiente. Imagine você levar uma causa sua para ser julgada por um juiz num fórum e você descobrir que esse juiz muda a todo momento.
Você confiaria nesse juiz? Você confiaria nesse homem? Imagine só você confessar as suas falhas a um líder que você acredita e de repente descobrir que esse líder muda a todo momento e ele pode espalhar para todo mundo aquilo que você está vivendo. Você se abriria para esse líder? Então, diante desse texto, diante da parte desse livro aqui, nós temos incentivo para orar, porque Deus não muda. Ele não muda, por isso nós precisamos orar. Aí você fala: "Douglas, mas para que orar se já foi decretado todas as coisas e não há mudança?" Orar para que o nosso coração se molde à boa, perfeita e agradável vontade daquele que não muda, que não há variação, que não há mudança, que não há transformações, que não há evoluções. Ele continua sendo Deus eternamente. Ele continua sendo Pai eternamente. Ele continua sendo amigo eternamente. Ele continua sendo santo eternamente. Ele continua sendo sábio eternamente. Então, isso traz para nós incentivo na oração, que nós possamos orar a Deus e sabermos que nós estamos orando a um Deus que não muda, a um Deus que é eterno. Deus, ele é firme em seus mandamentos. Deus, ele é firme como uma rocha no mar. O mar vem para cá, vai para lá, é levado pelo vento, mas a rocha no mar continua lá, firme. O mar, ele é alterável, dependendo do vento, mas quando nós olhamos para a rocha, ela permanece firme. O mar bate nela e volta, mas ela permanece firme. Essa é a metáfora que Deus é para conosco e como ele se revela. Por isso, há incentivo para você orar. Ore a Ele, porque Ele não muda. Ore a Ele, porque Ele não altera. Ore a Ele para que Ele possa, de fato, continuar cuidando de você e julgando as suas causas. Quem é Deus? Deus não muda. Lembre-se disso. A imutabilidade de Deus é uma verdade. Continue assistindo os vídeos neste canal. Eu deixei para você um outro atributo para você conhecer mais sobre Deus. Eu deixei para você o atributo a respeito do conhecimento de Deus. Compartilhe esse atributo para mais pessoas, para amigos, para grupo do seu de WhatsApp do seu serviço, da sua igreja, da sua família, para que as pessoas possam chegar a um conhecimento claro acerca de Deus. Deus abençoe e até o próximo atributo.